Bom dia! Hoje, domingo, dia 30 de maio de 2021. Dia de cearmos, de termos comunhão. Dia de desfrutarmos de uma comunhão com o Senhor. Ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito. Graça, paz e misericórdia. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, de ser adorado. Nós estamos falando acerca da salvação tripartida e hoje nós vamos falar da última salvação, que é a salvação do nosso corpo. Falamos da salvação do nosso espírito, depois falamos da salvação de nossa alma e por último agora vamos falar da salvação do nosso corpo. E vamos estar orando e pedindo ao Senhor condição de estarmos tocando, abrindo a Tua palavra. Senhor, graça te damos por mais esse dia, porque deitamos e porque levantamos. Graça te damos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é o motivo maior de não sermos consumidos, Senhor. Agora, Senhor, com a tua permissividade, Senhor, nos ajuda a tocar na tua palavra, na tua escritura. Senhor, nos dá a condição de avançarmos, ó Deus. Nos ajuda, seja a nossa luz, seja nosso bálsamo, nosso alívio, nosso socorro. Ó Senhor, nós queremos rogar por cada ouvinte desse áudio, ó Deus, que cada um possa ouvir conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Nosso sentimento, como falamos, é falarmos acerca da última salvação do estágio da salvação, que é a salvação do nosso corpo. Nós vamos abrir em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 5, versículo 23, que diz o seguinte: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a salvação plena, né? Quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, a nossa finalidade é apresentarmos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo íntegro para recebermos do Senhor o direito de reinar com Ele, o galardão, o direito de voltar à vida e de desfrutar de uma realidade espiritual pela eternidade. Nós estamos hoje falando acerca do último estágio da salvação, que é a salvação do nosso corpo. Eu gostaria de abrir Filipenses, muito significativo. Nós entendemos Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 20 em diante. Filipenses 3, do 20 em diante. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos ardentemente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transfigurará, e outra passagem está transformará, o corpo da nossa humilhação, quer dizer, o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo atual, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder de sujeitar a si todas as coisas. Muito glorificado, muito importante nós entendermos que nós vamos ter um corpo igual ao corpo do Senhor, um corpo glorificado. Quando fala que a nossa pátria está no céu, é porque nós somos cidadãos do céu. Não significa especificamente que nós vamos viver no céu. Nós vamos ser como aquela passagem de Jacó, que botou a cabeça no travesseiro e ele viu uma escada que ligava o céu à terra. Nós vamos ficar subindo e descendo como os anjos, a serviço do Senhor, estabelecendo o reino e cumprindo todo o propósito do Senhor. Vamos ajudar o Senhor a reinar. Vamos trabalhar com o Senhor
para vivermos eternamente, para trazer a ordem à humanidade. A humanidade, o universo, vai receber a ordem do Senhor. E isso é importante, o papel da igreja. Temos um corpo glorificado, um corpo como um anjo, que não se dá em casamento, que não come e não bebe. O nosso alimento será nos alimentar do Senhor eternamente. Isso é muito importante. Por isso precisamos de um corpo glorificado. E qual é o papel da igreja? Ajudar Israel, a Israel terrena. Porque tem uma passagem que diz que Israel será a luz das nações. Israel será a luz das nações. Mas a igreja vencedora, a igreja que já está com o Senhor, vai ajudar Israel a reger as nações. Por isso eu gostaria de ir lá em Isaías. E em Isaías, vamos desfrutar de Isaías, é muito significativo. Isaías capítulo 2. Isaías. Vamos desfrutar de Isaías capítulo 2. Isaías 2, a partir do verso 3. Muitos povos virão, dizendo: Vinde, subamos ao monte do Senhor em Israel, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com efeito de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então as nações vão proclamar, pedindo socorro a Israel. Tem uma passagem também que diz que o Senhor vai reger as nações com vara de ferro. E o que é que acontece? Nessa hora, você entendeu? Israel será a luz da nação. Tem até um louvor que diz, né? Luz das nações. É um louvor muito conhecido no meio dos irmãos. E o que é que isso significa? Que Israel será de fato a luz das nações. Corramos e subamos e vamos a Israel, para que ele nos oriente a que Deus nós devemos seguir. Nações pagãs, nações que adoram outros deuses, nações idólatras, nações malignas, nações que vivem debaixo de um comunismo, nações que têm como seus objetivos zombar, desdenhar de Deus. Essas nações se dobrará ao Senhor. E ela, através de Israel, porque Israel vai prosperar. Nesse período, Israel será em uma abundância em prosperidade. E eles vão ficar para trás. Eles vão ter problemas gravíssimos com a permissividade do Senhor, evidentemente, com a permissividade do Senhor, ajudada pela igreja, um papel da igreja. Então eles vão entender que de Israel, que Deus é esse que Israel serve, que em tudo eles prosperam. Então é quando eles vão simplesmente dizer: corramos e subamos e vamos a Israel e a Jerusalém, para que eles nos ensinem a que Deus nós devemos adorar. Por isso que todo joelho se dobrará ao Senhor. É muito significativa a importância nós entendermos esse período que nós vamos passar. Por isso que é importante, não é insignificante, como alguns dizem, o reino, o milênio. O milênio, o reino, é a glória, a expressão da glória desse Deus. O Senhor, ele vai mostrar para o mundo, para os principados, para os demônios, para os espíritos, para todos os que desdenham do Senhor, para todos que zombam do Senhor, a sua glória. O reino é muito significativo e é importante a igreja estar nesse papel. É importante a igreja seguir com o Senhor. Ter o direito de estar reinando com o Senhor será de muita gratidão por parte dos que eles vão estar com o Senhor. De estar reinando, ajudando o Senhor a governar o universo. É muito significativo, é muito importante. E para isso precisamos de um corpo glorificado. Por isso que nós seremos transformados.
o nosso corpo humilhado, esse corpo de doença, esse corpo que não tem serventia, né? Hoje nesse tabernáculo, apenas preservando a unidade da fé, a unidade do espírito, para uma boa consciência, para recebermos um corpo glorificado. Por isso que é muito importante os cristãos andar comportadamente, né? Porque tem uma passagem também que diz que aquele que destruiu o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Nós somos templo do Senhor. Nós somos a expressão do Senhor. O Senhor precisa ser expressado nesse universo, nessa terra. E para isso nós precisamos andarmos em conforme, não como o mundo, mas andarmos em conformidade com as coisas do Senhor. Ordeira, em ordem, com princípios e com direção de Deus. Eu gostaria agora de abrir Lucas 24 e versículo 29. É muito importante nós entendermos também Lucas, porque também é um dos estágios desse corpo, né? É um dos estágios de glorificação do corpo. É uma passagem bastante conhecida. Lucas 24, versículo 29. Lucas 24, versículo 29. Que diz o seguinte, é uma passagem conhecida, Caminho de Emaú, muitos conheciam essa passagem. Aqui o Senhor já está glorificado, o Senhor já está ressurreto. Olha o que diz. Mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, pois que é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, ao reclinar-se com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, e tendo partido, dava a eles. Então os seus olhos foram abertos, e reconheceram, mas eles desapareceu da presença deles. Aqui era um corpo glorificado. A igreja terá esse mesmo poder de aparecer, de desaparecer, de estar com os irmãos, de estar com Israel e desaparecer. Essa é uma posição glorificada, uma posição de um corpo ressurreto, de um corpo glorificado. Não será mais como um corpo normal, é um corpo glorificado. Lembra quando ele falou para aquela irmã Maria, não me toques agora, que eu ainda não fui para o Pai? É muito significativo entendermos. Essa é uma das posições que nós temos que entender acerca do estágio da salvação do nosso corpo. Nós vamos ter um corpo parecido com o do Senhor. Outra posição muito significativa é aquela transfiguração, quando ele leva os 3 discípulos, né, João, Pedro e Tiago, para o monte, e lá ele faz a transfiguração, né? Ele se transfigura, fica um corpo já mais resplandecente. Ali já é um estágio mais elevado. E por último, né? A salvação em alto nível de glorificação, que é Apocalipse 1, capítulo 14, versículo 17. Muito significativo nós entendermos quando ele tem a cabeça como lã, né? A cabeça toda branca, a barba branca como a lã, os pés reluzentes, e dos seus olhos saem chamas de fogo. E João, quando o viu, caiu como morto. E ele pegou a destra de João e falou, não temas, João. O que viveu e hoje, o que morreu, hoje está vivo. Oh, que glória! Esse é o nosso Deus, a vida. E essa promessa é para nós. Por isso que nós temos que nos manter firmes na esperança de muito em breve recebermos o corpo glorificado do Senhor.
É por isso que hoje você vê o apóstolo Paulo, é muito significativo quando nós entendemos que o apóstolo Paulo disse que era melhor estar já com o Senhor do que estar aqui. Mas por amor à igreja, ele ainda permaneceria em meio dos irmãos. Paulo teve, segundo os Coríntios capítulo 12, no paraíso e no terceiro céu. Ele viu a glória do Senhor. Por isso que ele diz, olha, é melhor que eu estar já com o Senhor. Mas, por amor à igreja, ainda permanecerei por mais um pouco de tempo. Então essa é a esperança que nós temos como cristão, de renovar nossa esperança dia a dia, de sabermos que nós não estamos só, de sabermos que temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Sermos salvos na nossa alma, para alcançarmos um corpo glorificado e adentrar no reino e desfrutar com o Senhor e ajudar o Senhor a reinar. Essa é a finalidade, esse é o objetivo. Esse é o objetivo maior dos filhos de Deus. Por isso que vale a pena hoje. Eu estava falando com o irmão essa semana acerca da unidade, né? Aquele louvor que diz que tem que pagar um preço pela unidade, né? Para sermos um louvor interessante. Quando fala de pagar um preço, está falando de sacrifício da nossa alma. Nós temos que esburrar o nosso sacrifício. Nós temos que pagar um preço para ele, a unidade. Por isso que Filadélfia fala da unidade. Por isso que aqueles que perseveraram, guardarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo inteiro, por perseverar minha palavra. Guardai firme essa palavra, palavra de esperança, palavra firme diante do Senhor. Isso é muito importante nós entendermos. Nós temos essa consciência, partimos o pão com a boa consciência de que a igreja é uma na cidade e que a divisão não vem de Deus, a divisão é do diabo. O inimigo, ele luta para que nós possamos viver em divisão. O inimigo, ele luta para que a gente viva em divisão. O grande objetivo de Satanás aqui é dividir a igreja e fazer com que a igreja fique em confusão. Mas o objetivo do Senhor é levar todos a um nível elevado de comunhão, a um nível elevado de unidade, para um desfrute de uma realidade. Não de grupinho, fazer grupinho. Foge de grupinho. Sai de grupinho. Grupinho não leva a nada. A igreja é uma em seu aspecto normal. A igreja é uma. Ele é uma e nós temos que ter esse pensamento, por isso que ausente no corpo, mas presente em espírito. Irmão, não estou aí, mas estamos firmes, estamos juntos em espírito, somos um. Isso é o maior objetivo. E o Senhor, Ele quer que a igreja seja uma. Por isso que Ele diz que o maior mandamento é que amamos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Nós devemos amar uns aos outros, não só os que estão em Tiatira, os que estão em Sardes, os que estão em Filadélfia e os que estão em Laodiceia. Essas 4 últimas igrejas vai até o final e nós estamos caminhando com todos os irmãos. É muito difícil ter comunhão com os irmãos de Tiatira, pois eles estão aí na sua prática, com idolatria, edificando basicamente errado, com idolatria, mas nós temos que ter unidade, levarmos os irmãos a entender a realidade. É através da comunhão que você leva um irmão a entender a realidade. Você se esconde na sua realidade? Não vai servir. Você tem que mostrar a sua luz, a sua comunhão, para que os irmãos vejam o que você está vendo, o que Deus está te mostrando, o que Deus está nos mostrando. Isso é muito significativo, isso é muito importante nós entendermos nesses dias. Por isso que teremos um corpo glorificado. Salvação do nosso espírito, o Senhor já nos deu. Agora nós estamos dependendo da ajuda do Senhor para sermos salvos no nosso corpo ou na nossa alma. E por último, a salvação do nosso corpo. Salvação tripartida, né? Teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo, para ali recebermos o nosso galardão. Esse é o nosso sentimento nesta manhã, meus queridos.
Que o Senhor possa fortalecer a cada um dos irmãos, a cada um que estão ao alcance desta palavra, para possamos ter realidade, desfrutarmos hoje com realidade. Amém, querido? Que o Senhor possa nos dar um domingo de paz, na presença dEle, refletindo no Senhor cada dia mais. Uma bênção de Deus para todos nós. Jesus é o Senhor, Ele é vida para cada um de nós.